Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de ter vencido as corredeiras do Rio Comprido sem ter perdido nenhuma race, mais uma vez a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV cruzou a zona da fronteira e está chegando agora na Fazenda da Ramada para entregar uma boiada de primeira. E para contar ao povo aqui desta freguesia a história de como essa travessia foi vencida, a gente anuncia a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Desde o final do ano passado, o povo todo do mercado pecuário já estava falando que, depois da virada do calendário, o ciclo de baixa chegaria ao fim e a nossa praça boiadeira, enfim, faria o devorteio e pegaria de novo o rumo de subida na ribanceira, né? Pois o tempo passou, o 25 começou, o fevereiro agora já está chegado no seu trecho derradeiro e o nosso carretão continua enfiado e enleado no mesmo atoleiro, com a arroba tendo até ensaiado uma alta ligeira, mas só para embicar de novo em seguida na descida da ladeira, né? A explicação para a continuação desta febre derrubadeira é a conjuminação de várias situações que estão pesando contra o lado do companheiro fazendeiro. Sendo que destes urubus que estão assentados na porteira, um dos piores é a inapetência do consumidor brasileiro, que continua brigado com o açougueiro. Conforme é da sabedência geral de todo mundo aí da nossa audiência, na metade fechadeira de todo mês, do salário do trabalhador só sobrou uma doce recordação guardada no fundo do coração, né? E aí o vivente tem de procurar outras misturas para comer com arroz e feijão de todo dia, não por uma questão de preferência, mas por motivo de falta de dinheiro, né? O que está acontecendo de diferente agora é que este aperto financeiro começou bem antes do que é o normal, já lá no final de janeiro. E a explicação é que o orçamento das famílias voltou a ficar mais apertado, ao mesmo tempo em que o preço da carne no mercado varejista pegou de novo um trieiro altista. A amiga pecuarista é de certo que tem bem recordação de que, no começo do 24, a arroba paulista estava aí na faixa de R$ 230, contra mais ou menos 320 agora no trecho inicial do 25, né? O caso é que, nestas últimas semanas, com o aumento na oferta de gado terminado e a recuperação do estoque de mercadoria na câmara fria do frigorífico, o valor da arroba está despencando e a carne já começou a cair no comércio atacadista. Mas o problema é que, como sempre acontece, esta queda está demorando para chegar no setor varejista. De acordo com os dados mais recentes levantados pela Scott Consultoria, nesta segunda-feira passada, a carcaça casada de macho inteiro foi negociada aqui no estado de São Paulo por R$ 18,75 o quilo, com um tombo de 5,5% em relação ao começo da semana passada. Já para o consumidor paulista, considerando os 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, o preço médio dos cortes comercializados até caiu, mas foi num percentual ridículo e miserento de só 0,2%. Não tem jeito melhor para o vivente aumentar a sua própria sabedência do que escutar e aproveitar a experiência de quem tem mais vivência no eito, né? Pois então, considerando que neste nosso serviço de criar, engordar e vender o mestiço, volta e meia aparece uma novidade para facilitar a vida ou uma dificuldade para atrapalhar a lida, o Terra Viva DBO na TV criou para ajudar os companheiros e companheiras boiadeiros em caso de necessidade esta sessão chamada Conversa com o Analista. Olá a todos, Pedro Gonçalves aqui, eu sou engenheiro agrônomo, estou como analista de mercado na Scott Consultoria. Estou aqui para responder uma dúvida, né? Justamente falando sobre essas quedas na arroba do boi gordo ao longo de fevereiro, saber se realmente a gente virou o ciclo, estamos em outro momento, então por que a arroba está caindo, o que está acontecendo no nosso mercado pecuário? Bom, pensando em ciclo pecuário, ainda é cedo para a gente falar que realmente viramos e entramos em uma fase de alta, por mais que tivemos a cotação da arroba do boi gordo subindo ao final de 2024 e trabalhando em patamares praticamente R$ 100 a mais pagos pela arroba em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque nós ainda estamos, né, dentro do período de transição, aí num período em que as ofertas de fêmeas ainda deve permanecer um pouco mais alta do que nos outros períodos, principalmente no momento, né, de fase de preços mais altos para a cotação da arroba do boi gordo, ou seja,
As fêmeas ainda não deixaram com que esse período de transição encerrasse e começasse realmente os preços mais altos pagos pela arroba do boi gordo. Estamos ainda vendo uma participação de fêmeas de 40, 42% dentro do total de abates em algumas regiões do nosso país. E isso afeta bastante a questão da cotação da arroba do boi gordo. E também a questão da demanda, né? Estamos vendo aí uma demanda um pouco mais lateralizada no nosso mercado interno, né? A economia ainda derrapando um pouquinho, deixando a desejar. Isso afeta totalmente a cadeia, né, do mercado do boi gordo, por isso que nós estamos vendo, inclusive, as quedas na cotação para esse período. Até porque isso é normal, né? Dentro da sazonalidade do ano, nós temos um início de ano que costuma ser mais pressionado, onde janeiro tende a ser os preços mais altos pagos pela arroba do boi gordo, isso até meados de junho. E o mercado futuro, inclusive, tem desenhado isso para a gente. É claro que muita coisa pode acontecer, a questão das chuvas pode acabar impactando, a questão climática tem um outro impacto dentro disso, porém o normal é que os preços de fevereiro, março e abril trabalhem um pouco mais baixos do que foi trabalhado em janeiro. Trabalhamos também com a expectativa de que o segundo semestre nós tenhamos realmente ofertas bem mais enxutas de bovinos do que foi trabalhado aí para 2024, onde nós tivemos os recordes de abate, né, 39,1 milhões de cabeças abatidas em 2024. Esse número deve se reduzir para 2025, o que deve inclusive começar a trajetória de entrada de fase de alta dos preços pecuários, né? O abate de fêmeas muito grande que nós tivemos nos últimos 3 anos e esse início acelerado em 2025 resultará, né, em uma oferta bem mais enxuta de bovinos de reposição para o próximo momento, o que deve trazer uma recuperação de preços pagos pela reposição muito superiores ao que estamos vendo agora, né? Pegamos aí os preços, negociação para esse momento, inclusive já é 30% superior ao que foi pago em 2024 praticamente. Nós estamos aí em um momento de correção para baixo, alguma coisa nessa situação. Mas esses preços devem vir muito mais firmes para 2026, né, o início de 2026, onde as negociações tendem a ser, inclusive, um pouco mais aceleradas no início do ano, na época de safra mesmo. Ou seja, respondendo à pergunta, né, ainda estamos em um período de transição, onde a oferta de fêmeas ainda tem ditado os preços, e a sazonalidade dentro do nosso ano, né, que acontece principalmente pela condição das pastagens, não permite aí algumas altas justamente para esse início de ano, que vem com uma demanda um pouco mais fraca também. O que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Depois da curva da estrada, um pouco mais adiante, tem uma gameleira lindeira de uma invernada que é por demais ajeitada para fazer uma parada e deixar a boiada descansar um instante. E não vai demorar nada para a gente voltar, é só aguardar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O companheiro e a companheira fazendeiros que já estão um pouco mais erados nesta lida de ganhar a vida criando, engordando e vendendo gado ou ordenhando vaca leiteira, de certo que também lembrados de que há pouco mais de 20 anos atrás, né, ninguém falava nada de bem-estar animal, nem aqui no nosso terreiro, nem lá no estrangeiro. Ainda bem que de lá para cá, no Brasil e também no mundo inteiro, a pecuária evoluiu de maneira extraordinária nesta questão. Mas é verdade verdadeira mesmo que a gente ainda tem muito chão para andar nesse trieiro, né? Pois então, para ajudar o pecuarista brasileiro que quer aperfeiçoar ainda mais o manejo da sua boiada e a sustentabilidade da sua propriedade, o Grupo de Trabalho de Bem-Estar Animal da MBPS, que é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, lançou agora, no começo deste mês de fevereiro, o Guia de Recomendações sobre como melhorar o bem-estar dos bovinos no Brasil. E sendo esta iniciativa da maior importância para a nossa atividade, a gente convidou para esticar uma prosa a respeito desta publicação a engenheira agrônoma Michele Borges, gerente executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Campinas, aqui no interior paulista. Boa noite, Michele. Muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui neste nosso rancho eletrônico e faça o favor de ficar em casa e se sentir à vontade.
Eu que agradeço. Boa noite, Sidney. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Ô, Michele, considerando que pode ter ainda na nossa audiência algum companheiro ou companheira fazendeiros que ainda não conhecem o trabalho de vocês, né? O que é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável? A Mesa Brasileira, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Hoje a gente está com cerca de mais de 60 associados aí, com 7 elos da cadeia da pecuária. Então, nós temos desde produtores rurais, frigoríficos, indústrias, prestadores de serviços como insumos, instituições financeiras, sociedade civil. São elos que fazem parte da cadeia da pecuária, onde a gente procura, dentro da mesa, ter uma disseminação de informações e diálogos aí para a evolução da pecuária. Agora, Michele, tem tanta gente falando tanta coisa a respeito desse assunto, né, que a gente fica até meio confuso em alguns momentos, né? Afinal de contas, o que é bem-estar animal, esse conceito tão amplo assim? O bem-estar animal, ele é um estado físico e mental do animal relacionado às condições de vida ou morte, né? Então, é a maneira como o animal ele se sente ali dentro da propriedade, que condições que ele tem dentro da propriedade do seu início de vida a seu abate, né? Ele está baseado aí em 5 domínios, sendo ele de nutrição, ambiente físico, saúde, interações comportamentais e estado mental. Hoje em dia é algo que os pecuaristas estão olhando mais, não só para a questão de nutrição, como também para a questão de score, né? Então, é muito importante que a gente olhe para o bem-estar animal para que a gente tenha uma garantia de qualidade assegurada aí do produto final. O que é que a amiga e o amigo pecuaristas vão encontrar nesse guia de recomendações sobre bem-estar animal, hein? No guia de recomendações, a gente tem as melhores práticas aí, tem uma série de conceitos, definições, como manejar esse animal no melhor formato aí, em termos de pecuária sustentável, como é que a gente pode fazer, em termos do pecuarista, entender as tendências mundiais. Então, tem uma série de conceitos, tendências que, de uma maneira fácil e objetiva, a mesa procurou colocar isso dentro de um guia e que esse guia fosse de fácil acesso, gratuito, para todo o público de uma maneira geral, para que a gente consiga disseminar cada vez mais essas boas práticas em termos de bem-estar animal. Ô, Michele, de onde é que vieram e como foram escolhidas, né, estas recomendações sobre bem-estar animal que foram publicadas no guia? Dentro da mesa, a gente tem essas categorias, né, com diferentes stakeholders e 4 grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são o grupo de clima, uso da terra, rastreabilidade e bem-estar animal. A iniciativa surgiu dentro do grupo de bem-estar animal, conjuntamente com o professor Paranhos e a Bianimal, e, logicamente, com o apoio de todos os stakeholders da cadeia como um todo, né? Então, não foi uma construção única, foi uma construção conjunta, a 4 mãos, olhando para todos os elos, né? Olhando para todo o entendimento e os skills de cada um que estava ali presente nessa construção, e também olhando para a questão de o que já se existia de estudo e de revisão de literatura, né? Então, foi feito um amplo estudo e também uma validação em termos das categorias em relação a essa temática. A gente tem uma receita de bem-estar animal, se é que a gente pode dizer assim, né? Que sirva aí para qualquer fazenda, em qualquer lugar desse imenso chão do sertão brasileiro, Michele? Na verdade, a gente precisa verificar as particularidades de cada propriedade, né? Então, você precisa estar atento a considerar aí o manejo da propriedade, a localização, o bioma onde ele está inserido, as práticas costumeiras, a própria questão aí de capacitação dos vaqueiros, né? De como é que eles vão lidar com aquele animal e sempre estar
levando assistência técnica e treinamento para essas pessoas que ajudam na ponta ali, né, no direcionamento aí, do gado. E também a gente tem uma atenção exclusiva e individual por animal, né, para que a gente procure cada vez mais, por meio de boas práticas, antecipar riscos, né, e até fazer com que a gente tenha um ganho de produtividade relacionado também à sustentabilidade. No guia, vocês falam em identificação ética do gado, né? O que vem a ser exatamente isso, Michele? A identificação ética, ela nada mais é do que a adoção de métodos de identificação individual desse animal, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, tatuagem, brinco, marca-fogo, e essa identificação ela tem que ser eficaz e que não comprometa a questão de bem-estar animal. Cada uma tem algum benefício e algum ponto contra, né? Hoje a gente vem falando aí da redução, por exemplo, da marca-fogo, né? De principalmente se utilizar a questão de brincos para essa identificação, mas de uma maneira geral a gente precisa ter uma gestão desse animal desde o início, de quando ele entra ali na propriedade, né, ou se ele já faz parte da propriedade desde o nascimento, ou com a sua chegada, né, para que a gente tenha um acompanhamento e uma gestão desse animal, para que ele seja aí acompanhado ao longo do seu período de vida, garantindo aí o seu bem-estar até a questão do abate. Ô, Michele, a gente tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você aqui, né? Mas o nosso tempinho na televisão sempre é apertadinho, né? Mas queria deixar já meio marcado assim, que uma hora dessa a gente volta a ligar para vocês aí para esticar um pouquinho essa prosa, né? Porque essa questão do bem-estar animal, ela é de importância fundamental para o futuro da pecuária brasileira, né? Eu queria aproveitar e dar os parabéns para a mesa pelo trabalho que tem sido desenvolvido aí nesses últimos anos. Obrigado, viu, Michele? Abraço para você e abraço para toda a turma aí da mesa que está fazendo um trabalho muito interessante. A gente que agradece, eu fico à disposição, e lembrando que o guia ele pode ser baixado no site de forma gratuita por todos. Muito bom, muito obrigado. Esta paineira centenária, lindeira da estrada, é parada costumeira das comitivas que vão e vêm nesta rota boiadeira. E é aqui também que a gente vai fazer um intervalo ligeiro na nossa lida marchadeira. E quando a jornada for recomeçada na sua parte derradeira, o tempo da pionada será ocupado com a discussão do assunto do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. A nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira porque a oferta de gado terminado aumentou e a carestia de mercadoria acabou. E com o mês nos seus dias derradeiros, o trabalhador brasileiro está cada vez mais sem dinheiro. Mas, para deixar o companheiro pecuarista menos desanimado, com a chegada do carnaval, a previsão dos especialistas é de uma ligeira melhora do movimento no mercado. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Faltando agora só 3 dias e mais algumas horas para arrematar o serviço do mês, virá na folha do calendário e mandar fevereiro nos história, mais uma vez que o nosso mercado pecuário continua uma grande porcaria, com oferta de gado terminado aumentando e o açougueiro reclamando do sumiço da sua freguesia. A respeito do tratamento do consumidor brasileiro, conforme do conhecimento geral, o seu desapontamento é normal e até esperado nestas alturas atuais, por motivo de apertamento financeiro, né? O que aconteceu de diferente agora foi que o salário não deu nem para o cheiro e o dinheiro acabou mais cedo. Aí o vivente que tem um galinheiro no quintal e uma horta no terreiro ainda está tendo mistura para o arroz e feijão de todo dia. E quem não tem fica sem, porque para o povo até o ovo está custando os olhos da cara. De qualquer maneira, para deixar o amigo pecuarista menos desanimado, a partir desta próxima sexta-feira já começa o carnaval. E de acordo com os especialistas do mercado, a previsão é de um ligeiro aumento do movimento no comércio varejista em geral. Por outro lado, o que não está deixando o carretão desembestar ladeira abaixo é a exportação, que está de novo demonstrando grande animação. Conforme o relatório mais recente da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Nas 3 primeiras semanas do mês presente, foram despachadas lá para fora 153.100 toneladas de carne in natura, com uma média diária de 10.200 toneladas, o que representou um aumento de 8,6% em relação ao período correspondente do ano passado. O preço médio do produto brasileiro avançou para 4.932 dólares por tonelada, com uma alta de 9%, fazendo a mesma comparação. Juntando tudo, pondo na peneira e abanando para tirar o cisco e a poeira, fique a companheira boiadeira informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas essas praças consideradas, a arroba caiu. A lista das derriçadas foi comandada por Goiânia, a capital do Goiás, onde a queda foi geral, com o boi escorregando para R$ 285 e a vaca para R$ 270, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Triângulo Mineiro, o macho foi cortado para R$ 300 redondos. No oeste da Bahia, o tombo foi só da fêmea, para R$ 260. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca foi rebaixada para R$ 280. No Acre, a fêmea não vale mais do que R$ 240. No norte do Tocantins, o boi foi derrubado para R$ 285 e a vaca para R$ 260. No sul do estado, o preço novo do macho é R$ 280. No Espírito Santo, o boi desandou para R$ 275 e a vaca para R$ 265. No noroeste do Paraná, o comprador está querendo pagar pelo macho só R$ 307. Em Santa Catarina, o boi voltou para R$ 320 e a vaca para R$ 295. E no oeste do Rio Grande do Sul, a fêmea piorou para R$ 10 o quilo vivo, ou R$ 300 por arroba. Alumiando o escurão da noite do sertão, na alta madrugada, o noturno da Sorocabana passava toda semana no fundo da Fazenda Santana, acordando todo mundo, assustando a gente e toda a raça de bicho vivente, tremendo o chão com um barulhão de bateção de ferro, mais alto do que o berro de 1000 bezerros. Hoje ali está tudo abandonado, nunca mais passou trem na linha e o trilho está enferrujado. Na colônia o casario está vazio e não tem mais ninguém. E desse tempo da nossa mocidade, sobrou só a saudade. Este verso que eu fiz para amansar um pouco a imensa saudade que ficou do tempo da minha mocidade em que a gente viajava de trem. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, cortando chão nas madrugadas do sertão, é mais um pedacinho das recordações que eu guardo no coração e que serviram de inspiração para estas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa apresentação. E para os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que também se emocionam com estas lembranças, a gente aproveita para fazer a recordação de que essas histórias estão ajuntadas em forma de poesia e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se por acaso alguém ficou interessado em comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, eu já vou avisar que não tem nas livrarias. Quem quiser deve ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando terminada mais esta jornada novidadeira, a comitiva agora volta para a Estrada Boiadeira para enfrentar novas empreitadas, deixando já combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.